Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Olá, este é o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa tem um indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você. Esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade. A saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portal bei.com.br. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Temos nosso e-mail para perguntas, afirmações, comentários, frente@santamaria.tv.br. Nosso programa vai ao ar de forma inédita todos os sábados às 21h30 e é reprisado aos domingos às 23 horas, nas segundas-feiras às 18 horas, nas sextas-feiras às 14 horas. Nosso programa hoje tem um tema dark. Vamos falar assim? Cabuloso. Depende do ponto de vista, né? Falando sobre morte, temos o indispensável, inexorável, salve, né, imortal. Candinho amado, idolatrado, né? É isso aí. Antônio Cândido de Azambuja Ribeiro, procurador da Fazenda Nacional, escritor e servo para outros afazeres, correto? Leves. Nada de coisa muito pesada, né? Eu tenho a honra também, depois de 50 convites e dentro da agenda complicada, né? Eu compreendo até que às vezes não possa fazer presente, mas o Péricles Costa, né, advogado, nosso presidente da OAB, mais conhecido como Neco, né, para as pessoas. Com muito prazer, mas eu quero te fazer uma correção porque tu foste injusto comigo. O que eu fiz? Não posso dizer com certeza que foram 50 convites, mas se aproximam disso. E o último convite que eu aceitei, quem faltou foste tu. Não. Eu estive aqui. Tivemos uma questão técnica. Não, eu te avisei. Tu mandou mensagem, ok? Ele participou. Não, do é programa, eu fiz a mediação. É só um registro para os teus telespectadores. Tá, Nada além tá disso. fazendo referência. É que o programa teve que ser reprisado, porque por questões técnicas na TV Santa Maria, a gente não querido, pôde gravar semana passada. Não, querido. É um programa que ele participou, que tu não estavas. Tu farias a mediação, fizeste o convite. Ah, aquele? É, e ele participou do programa. Isso daí já faz tanto tempo. Quem é que foi mediador? Tu, né? Eu. Eu tenho, então, por que eles estão... Ele vai reclamar se está tão brilhantemente conduzida a coisa, tipo... Não, foi só um registro, mas se tu quiser não tem problema, a gente volta e edita. Pronto. Isso que a gente interessante. E nosso PhD em tudo, opinião minha, né? Aguentem, é assim, Jorge Luiz da Cunha, doutor em História Medieval e consultor para assuntos gerais. Mas enfim. Sabe tudo de trevas, né? Para propósito do tema. Mas enfim, hoje nós vamos tratar de um tema que as pessoas não costumam comentar. Pelo menos não é usual a gente ver esse tema sendo objeto de discussão em programas de debate. Nós vamos falar sobre a morte. Não a morte em si, porque é um assunto muito redundante, simples e natural, mas as consequências da morte, como o ser humano reage à morte, até porque nós tivemos recentemente 2 episódios muito tristes, ou mais de 2 episódios, né? Nós tivemos, em nível nacional, o falecimento do Eduardo Campos, né? Tivemos em nível local o falecimento do Dr. Goy, né? Um médico, da doutora Zaira de Grande, que é uma comunicadora extremamente conhecida e deixou um excelente legado, e também, né, do Borim, né? Nelson Borim, Do Nelson empresário. Borim, empresário. Uma grande colega minha também, a Marilu Favarim Marim. Ela faleceu? A educação faleceu no dia 13 de agosto. Eu, com tristeza, eu recebo essa notícia, porque eu sou objeto de estudo agora, porque eu não sabia do falecimento da Marilu. E olha que é uma pessoa sensacional. Marcou a história de Santa Maria Que também. judiaria. Bom, mas vamos lá. O que a gente está querendo trabalhar é não somente a questão da reação sobre a morte, principalmente em alguns episódios nacionais, né? A gente não pode falar pela legislação eleitoral aqui
nada sobre eleições ou sobre aferições subjetivas para algum candidato ou outro. A gente pode falar, isso sem problema nenhum, né, é que certamente o falecimento do Eduardo Campos, num acidente de avião, trouxe consequências diretas para a eleição nacional. Mudou drasticamente o quadro, né? Sem dúvida. E eu acho que a gente podia começar por um lado, né? Não estou dizendo que é o caso do Eduardo Campos, mas muita gente né? O falecimento, depois do falecimento, tem muita gente que era crítico e de repente diz, mas era uma grande pessoa, e de repente muda completamente o comportamento. É uma ideia quase de santificação, né? Desde Jesus a gente fazia isso. No caso do Eduardo Campos, a impressão que se tem é que se eventualmente ele ressuscitasse, não precisaria fazer eleição. Né? Ele se elegeria lá com 70%, 80% dos votos, tranquilamente. Né? Uma boa parte disso, a maior parte dessas observações, certamente decorrem dessa coisa de ele era um homem jovem, né? 49 anos, hoje a gente pode dizer que é jovem, né? Especialmente do ponto de vista das aspirações políticas em relação à suprema magistratura da nação, como se dizia quando eu era estudante de Direito, né? Faz tempo? Faz tempo, muito tempo, né? Quase da idade do Eduardo Campos. E porque ele era um político brilhante, né? Eu acho que ele tinha assim uma perspectiva. Ele certamente ele não nas eleições atuais seria um trampolim do ponto de vista da venda da sua imagem, de se fazer conhecido nacionalmente, para aspirar daqui, sei lá, 4 ou 8 anos, né, a possibilidade mais efetiva, mais concreta de se ver eleito presidente da República. Então, a questão do acidente aéreo, né, que é sempre uma coisa que marca, que é forte. O repentino. Né, a morte inesperado por si já dá para esse tipo de morte. A morte quando tu estás preparado para ela tem uma dimensão diferente, né? Uma pessoa um familiar, né, que por mais dolorido, por mais sofrida que seja a perda, muitas vezes é um alívio porque tu não queres ver egoisticamente, como muitas vezes acontece, aquela pessoa ficar viva só porque tu queres que ela fique viva quando ela está sofrendo, quando ela não tem mais condições de viver, um mínimo de dignidade, né? Quer dizer, entramos no campo da eutanásia, da ortotanásia. Não, eu não digo isso, né? Mas eu acho que esforços exacerbados para manter a vida, quando a vida já flagrantemente não tem condições de se sobrepor à dita morte, acho que realmente não tem por que fazer-se isso, né? Não, e é exatamente essa diferença legal da ortotanásia e da eutanásia. Eutanásia é tirar a vida de alguém. Tirar a vida para a ideia de aliviar o sofrimento, próprios, né? Teria alguma chance de sobreviver e por razões de sofrimento. Para evitar o sofrimento simplesmente. Agora, a pessoa que, por exemplo, deixar de assistir uma pessoa que está na situação terminal por uma questão de humanidade, sendo que ela sozinha não consegue sobreviver, isso é uma ortotanásia, ou seja, tu deixa de ajudar para deixar ela ir. Isso tu pode fazer. Eu fico vendo coisas assim, quer dizer, eu tenho experiências familiares, inclusive, né? O meu pai, quando se descobriu que ele tinha um câncer, já era metástase, né? E não havia, quer dizer, talvez alguns entendessem que deveria se tentar fazer cirurgia, não sei o que mais, mas honestamente, à luz do que a medicina nos oferecia na época, consultando os especialistas da área, é um chute na lua, não tem... A probabilidade de que haja sucesso é nula. Além disso, no caso, o meu velho tinha um problema de pressão alta, que a gente até não sabia que ele tinha, né? Descobriu com a doença, e vai enfrentar uma cirurgia, corre o risco de nem sair vivo da mesa cirúrgica, né? Então, vai sofrer um pouco mais, talvez, porque a medicina, infelizmente, me parece, não conseguiu, apesar de todos os progressos, equacionar, pelo menos, se não resolver a questão da dor, né? Que é um negócio muito maluco, a não ser que tu vai atacar essas drogas muito pesadas, né? Mas a dor é um negócio assim que aflige uma porção de gente doente e que que isso traz um enorme sofrimento. Fora disso, o que vão fazer, né, cara? No caso do meu pai, se esperou que chegasse a hora, né?
dando evidentemente o carinho, a atenção, a medicação que se podia, né? Inclusive em relação a essa questão da dor, né? Para tentar pelo menos minimizar os efeitos físicos disso, mas não adianta, né? Pois é, Candinho, certamente essas situações de falecimento são sempre complicadas e dentro da nossa família a gente sente muito, né? Meu avô foi a mesma coisa, minha avó passou 3 anos com Alzheimer e a gente já sabia. E a ideia era abreviar o sofrimento, porque a pessoa vai definhando, uma coisa triste. Só que esse comportamento, é natural, todos nós, né, temos que lidar porque é uma coisa obrigatória. Mas eu estou curioso com uma coisa, sem querer mudar o foco daquilo que tu estavas falando. Mas assim, nós temos o Jorge aqui, que é doutor em História Medieval. Pelo menos pelos museus da tortura que a gente vê, né, por aí, os caras tinham bastante criatividade no tema morte. Começar pela Revolução Francesa, né? Mas assim, antes temos o caso de Jesus, né? Que é o morto mais famoso da história, porque morreu por nós, ou seja, como nós tratamos a idolatria a própria questão, não estou falando de Messias, mas a própria questão do mártir, né? Sempre existiu. Na verdade, o povo da antropologia, né, costuma dizer que a morte é um dos elementos civilizatórios mais contundentes e mais importantes, né? O desenvolvimento, apesar de acreditar em Deus, né, e ter fé, eu acho que eu sou um evolucionista de carteirinha, assim. Porque não contraria. Não, exatamente, porque eu acho que afirma a inteligência e a beleza de Deus se expressa no modo como nós surgimos na face desse planeta aqui, como uma parte da evolução da vida no planeta, né? E os sentimentos, as primeiras manifestações culturais, todas elas estão relacionadas à morte, né? Todas elas. Então nós até poderíamos dizer, não seria errado, né, que a morte é um elemento civilizador, sem dúvida nenhuma. As primeiras manifestações de sentimento, de memória, de certa transcendência, as primeiras manifestações religiosas, elas estão relacionadas à morte. Ou seja, na medida em que nós desenvolvemos um tipo de inteligência que nos atribui consciência do que nós somos, nós só nos damos conta de que há um elemento inexorável em nossa existência, que é a finitude. É o único. A morte é inexorável, todos nós desaparecemos, né? E isso nos impulsiona a desejar permanecer. E por isso nós agimos no mundo. A gente cria estruturas, cria sociedades, cria civilização, cria cultura, exatamente. A própria religião. E isso é muito marcante, né? Assim, e além disso, além de ser um elemento que nos obriga, então, a criar cultura como uma forma de permanecer para além dessa inexorabilidade da morte, sem dúvida desempenha um papel político importante, né? A morte permeia os exercícios de poder. E aí a gente chega no teu exemplo da Idade Média, né? A Idade Média é considerada um período em que o medo exerce uma função social extraordinária de controle sobre as pessoas, né? Esse Deus amoroso do início do cristianismo passa a ser um Deus perverso, que castiga, que manda os seus representantes julgar as pessoas, torturar as pessoas e jogá-las numa fogueira, né? Quer dizer, a Idade Média usa esses elementos relacionados à morte para produzir medo como ferramenta de controle social. Eu acho que a gente explica os fatos recentes também aqui na história política brasileira, em grande medida em função do uso da morte. Sem dúvida nenhuma, a morte planejada de Getúlio Vargas é um modo de permanecer na história, como ele mesmo deixa testamentariamente, né? Ele mesmo descreve isso. Premeditada. Eu saio, né? Eu só saio do catete morto, ele falou isso. E o que acontece? Quer dizer, aquilo que poderia se desenvolver como uma revisão crítica de um período ditatorial, de perseguição às liberdades e daí por diante, transforma esse homem no pai, né, da nação. Quer dizer, o papel da morte é fundamental. Se deve ao modo como ele deixa a vida e entra para a história. E que não foi nenhuma forma original. Que, na verdade, ele plagiou em um grau ou outro o próprio Jesus Cristo. Né? Porque ele deu a vida pelo povo brasileiro em função das ameaças, dos poderes obscuros. E bem disse,
Olha, o que ele fez até não foi uma premeditação, foi inclusive uma previsão. Ele teve um plano bem sucedido. Saiu da vida para entrar na história. E hoje, queiramos ou não, para além de tudo o que fez, ainda é, inclusive por este aspecto, o maior de todos os presidentes. O mais lembrado, o mais homenageado. No Rio Grande do Sul, sim. Olha, Brasil afora não há uma cidade que tu não vá que não haja pelo menos uma viela que não seja Getúlio Vargas. Isso é fato. Né? Mas aqui foi especial. Eu não me atreveria, jamais teria tamanho topete, né, de fazer qualquer correção a uma assertiva do meu guru maior, Como é bom ter amigo, Jorge Luiz, né? Como é bom ter amigo. Mas em relação a essa Candinho, questão do ele passa Getúlio, uma manteiga, depois vem ali. nós não podemos nos esquecer, Jorge, que o suicídio dele já se deu num período posterior à fase da ditadura, numa fase já de democracia da vida brasileira. Ele retornou ao poder pelo voto, né? Não se sabe lá se esse voto foi bem voluntário, mas sim, votou pelo voto. Era bem as eleições eram muitíssimo mais complicadas, né? Mas esse fato, o fato do suicídio dele, sem dúvida, serviu para mascarar uma porção de coisas, né? Passou a ser, digamos assim, a referência mais atual e mais importante, e todo aquele passado terrível parece que foi soterrado. E não só o passado. Hã? A divinização pessoal dele pelo suicídio, pela passagem, pelo passamento dele, da forma que se deu e na circunstância em que se deu, é o fato que mais se lembra. Nem os fatos negativos são relembrados, mas os próprios fatos positivos do que ele gerou também não são. Ninguém lembra do CSN, ninguém lembra do Petróleo é Nosso, ninguém lembra da CLT. Então, esse sobejamento que ele conseguiu, com um ato extremo dele, ultrapassa a tudo de rebenque erguido, como diz o gaúcho. Nem o que é mal foi refletido e nem o que é bom hoje é agradecido. Não, mas vamos parar para pensar. As devidas proporções, o que aconteceu agora em agosto também pode ser explicado pelo modo como nós representamos socialmente a morte. Né? Mas uma observação especial. Né? Com o incremento midiático. Getúlio, Mais isso. Todo mundo fala, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O Péricles falou que ele foi bem sucedido, né, no suicídio. Sim, ele foi bem sucedido. A questão é se vale a pena. É uma pergunta metafísica, não é simplesmente afirmar. Por exemplo, até que ponto o orgulho de um homem vai a ponto de dar a própria vida por causa de uma Vamos fazer questão. O seguinte, até para recolocar então. No objetivo terreno dele, ele obteve 100% de êxito. Dali para adiante, não há resposta. Né? Bom, agora vamos chegar no intervalo. Eu poderia dizer que beleza, que teria resposta, mas aí já vai entrar num plano que é a seara religiosa. Né? Eu fiz isso só para te provocar e ver se... Não, eu já ia te precisando. Já que tu já veio, cortei o Candinho de novo. Até o próximo bloco. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET, TV Santa Maria. Nosso programa tem um indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Apenas ratificando o nosso e-mail para perguntas é frente@santamaria.tv
E o Candinho estava falando quando eu cortei ele sem querer. Eu falo. Aí, como o Neco observou, entraríamos na questão da religião, e aí é muito complicado, né, realmente. Sim, lá do... Né? Isso envolve, evidentemente, convicções personalíssimas, né? Mas eu queria continuar a partir do mote do Getúlio Vargas, como o Brasil ficou marcado pelo mês de agosto como um mês de algumas tragédias envolvendo políticos importantes. Não foi só o Getúlio. O Juscelino Kubitschek morreu no mês de agosto também, né? Jânio Quadros, que politicamente quase morreu em agosto, em 25 de agosto, a famosa renúncia dele, né? Então, e tem essa coisa, se o mês de agosto já... E até gostaria de que o Jorge me ajudasse nisso. Eu li há alguns dias, tenho a impressão que foi no Diário de Santa Maria, se não foi, se foi na Razão, de qualquer maneira está feito, foi num dos jornais locais, que essa coisa de associar, ou ter agosto como o mês do desgosto, está associado a um hábito português, na época das grandes navegações, em que as naus e as caravelas se faziam ao mar no mês de agosto. E que, portanto, o mês de agosto era um mês péssimo para as noivas, para as namoradas, para casar e tal. Então, originariamente seria agosto é o mês de desgosto das noivas, porque não podiam casar, porque não casariam, correriam o risco de não ter os maridos de volta, enfim, né? E depois, não sei se é verdadeiro isso, mas me parece que é bem razoável, né? No Brasil, isso acabou também sendo assimilado a partir dos valores introduzidos pela cultura lusitana, né? E talvez depois, com esses fatos, com essas mortes de políticos importantes, um presidente da República, um ex-presidente, e se a gente for associar especialmente o dia 24, né, que eu nunca esqueço, a matança de São Bartolomeu, né, dos huguenotes, e há números, o Jorge certamente, um estudioso disso deve saber, esses números variam de 2 a 70 mil protestantes assassinados, né, a mando da coroa da Casa Real Francesa, em conluio com a Santa Madre Igreja, né? Consta que era Gregório XIII o Papa, pode ser? Eu acho. Pode ser, né? Se tu não sabes, não seria eu quem sabe. Que houve brindes e houve efusivas manifestações de congratulação e de regozijo por esse fato. Vamos fazer um link agora, Candinho, se tu me permite, com um problema da atualidade. Está se falando na grande mídia sobre um movimento que se diz islâmico, né, mas pelo que eu entendi, as grandes lideranças muçulmanas não são favoráveis, ultra-radical, que simplesmente elimina quem não segue os ditames deles, que é a interpretação que eles dão para o Corão. Mais ou menos isso. O Jorge falou bem, essa questão do poder, do medo do poder, e misturando com religião, porque religião tem a ver com o mundo transcendental, ou seja, até o que é... Mas já foi muito mais ainda um pouco um instrumento de dominação, né, de poder mesmo. Nesse momento, um dado da ONU, né, é um momento onde está havendo o maior número de conflitos em torno do planeta. Não é o maior morticídio, que seriam as grandes guerras, mas é em países diferentes. Ou seja, tem vários países e quase todos com a mesma problemática, guerras religiosas fundamentalistas. Ou seja, eu acredito que após a morte... porque vamos pensar, fundamentalismo houve de vários lados. Existe o islâmico, existe o protestante, existe o cristão, o católico. Olha a Irlanda, como é que foi. Exercer o seu fundamentalismo. Isso que tu está assinalando agora, enquanto o Candinho falava, eu estava refletindo, e o que tu assinalaste agora me reforçou um pouquinho a impressão que eu tinha. O agosto está... justa ou injustamente vinculado ao assunto morte, ou tragédia, ou vicissitude, ou desgosto. Mas acontece. Porque, cara, é incrível. Justo. É agosto mesmo. Mas aí é que tá. É tanto assim, vejam só. Aqui houve agora
tragédia, está acontecendo ainda, uma tragédia muito maior que qualquer das tragédias que nós experimentamos agora no agosto passado, que é um conflito que iniciou em abril, não é verdade? Mesmo a pior das tragédias que essa cidade já experimentou não foi em agosto. Foi em janeiro. E me parece o seguinte, eu não subestimo esta impressão, porque também a tenho, mas acho que é bom ter uma reflexão pelo outro lado. Seriam tantas tragédias mundanas que nós veríamos que o agosto talvez seja aquele que a sublima por ser ele, o agosto. Aquela velha pergunta, cabe logo a mim ser eu, né? Mas eu não consigo tantas outras que nós... Mas eu digo assim, de repente... Consigo associar mortes naturais, na verdade. Bom, mortes naturais ou o mesmo desgosto, mas no seguinte sentido... coisas bem piores já aconteceram e não foi no agosto, foram nos outros 11 meses. Então há um pouquinho de lirismo com relação a isso, há um pouquinho de superstição, porque que não, ela é um fator da vida mundana, né? E obviamente, que nós temos que, penso eu, quero sugerir para vocês também, que nós tratemos desse incremento midiático que há hoje. Porque quando nós detectamos fatos que já ocorreram e pensamos que só hoje as coisas repercutem da forma que repercutem, proporcionalmente, antes isso também acontecia. Agora, convenhamos, a própria fonte do aumento disto que eu denominei aqui, não sei se certa ou erroneamente, sublimação do mês de agosto ou superstição, hoje é muito maior. Hoje um acidente de automóvel onde se percam 2, 3 vidas no 1º de agosto, certamente vai ser intitulado como começou o mês de agosto. Agora, se esse mesmo acidente tivesse acontecido no dia 30 de julho, nem teria menção ao mês. Aí que tá. O que eu vejo é que, pelo menos no hemisfério sul, o agosto é o ápice do inverno. Então, por razões naturais, existem mais mortes naturais. Morrem mais animais, morrem mais pessoas idosas. Mas acidente é acidente. É o mês que mata cavalos velhos. Eu não vejo e eu passei. Que seja um mês Estou passando. Desse me escapei. Acho que me escapei, né? Cachorro louco? Não, dos cavalos velhos. Mas assim, claro, o Neco tem razão. Em qualquer outro mês do ano que tu fores pesquisar, tu vais encontrar inúmeras pessoas importantes do ponto de vista dos interesses sociais, políticos, culturais, etc., no mundo todo, assim como tragédias, né? Mas agosto tem, por esse aspecto, certamente, né? Quer dizer, e os agostos hoje são meses, nos últimos anos, pelo menos, muito mais iluminados, muito mais ensolarados, mas já foram muito mais sombrios. Até prova em né? Já foram muito mais sombrios. Até prova em contrário, Jesus Cristo não morreu em agosto, né? Seria a pior das mortes para a humanidade. Digamos, essa coisa da associação... Mas mataram, não morreu. Da associação do inverno, né? Do período mais tenebroso do inverno, mais frio, mais escuro, mais sombrio, né? Quer dizer, é por aí. E a gente vai ver assim, aí tu pegas, tu que és roqueiro, né? Elvis Presley, Raul Seixas, né? Tu que gosta de filosofia, Nietzsche, né? Tu que gosta de política, Trotsky, todos esses foram em agosto, né, cara? Foi. Eu gosto de ver os nomes que ele escolheu pro Jorge, né? Nietzsche, porque é uma influência alemã dele, né? E Trotsky, eu ainda não entendi por quê. Só porque ele é professor universitário. Pelo México, é pelo México que ele foi assassinado. Morreu martelado. Foi assassinado no México, né? Amando do Estado. Não, Candinho, tem uma cultura de comemorar a morte, né? Tu esteve no México esses dias, né? Não, eu vou pro México agora. Então tu vai. Diz que lá tem o dia da Santa Morte. Vai deitar cátedra. Vou inaugurar cátedras em universidades mexicanas. Muito honrado com isso. Tá falando espanhol ou... Tô aprendendo. Depende do que eles preferirem. Né? Se eles quiserem alemão ou inglês, é a opção deles. Mas no México, o dia 30, o dia 31, o dia 1º são comemorados, o dia 1º de Todos os Santos. E aí tem uma eclosão efusiva, assim, muito colorida. É a festa dos mortos no dia 2 de novembro. Tem máscaras, tem máscaras, desfiles nas ruas, tem festas nas praças. E as famílias passam o dia fazendo refeições sobre os túmulos dos parentes dos cemitérios, tá? E fazem isso festivamente, assim, não há nada de obscuro, entendeu? É tipo um Halloween, só que é uma rememoração, é uma rememoração
da vida, das partilhas, no lugar em que eles são lembrados. Os chineses também comemoram muito o falecimento, né? Não sei se por uma questão mesmo de recursos de sobrevivência. Agora, claro, se vive uma outra realidade, mas houve uma época em que um chinês morto era uma boca a menos a se alimentar, né? E também, claro, significava um pouquinho menos de miséria para os que remanesciam. E até, mais uma vez, nessa questão da remanescência, aqueles que ficam, e eu trago aqui uma impressão pessoal, não é nenhum dogma que eu tento fazer valer para todos, mas eu tenho para mim, na morte, no seu... Não, eu diria no seu encarar. Eu sempre tenho esta impressão de que os outros foram para o insabido, o obscuro, o turvo. Não sei o que acontece lá. Meu falecido avô dizia que só poderia ser muito bom, porque ninguém nunca quis voltar, né? Mas eu penso no seguinte, eu me solidarizo e tenho muita pena, em verdade, dos que ficam. Porque os que ficam, para além da certeza, ainda sucumbem à saudade, sucumbem à incerteza de um reencontro algum dia, em algum lugar, em alguma outra coisa. E, por vezes, isto é o que consola aqueles que perderam entes queridos de forma abrupta, de forma natural, de forma previsível, né? E confesso para vocês que quando tu propuseste esse assunto, semanas atrás, eu estava pensando no que vir falar aqui, fiquei refletindo aqui nas minhas impressões pessoais. E tenho muito medo da morte, me pelo de medo da morte, dos outros, dos queridos. Te confesso que a minha, sim, ela me causa um certo temor, mas desproporcionalmente menor do que o medo de perder a quem ama. Quem tem filhos sente isso. Sem dúvida também. Isso aí eu nem cogitei. Quando eu estava falando isso, para tu ter uma ideia, por bloqueio psicológico, isso nem me veio à mente. É algo que me... Estavas pensando na sequência natural. Na sequência natural, normal. Mas tu tem razão. Candinho, Jorge, Neco, vamos partir de uma certeza. Temos a certeza da incerteza do que vai acontecer depois da morte. É uma certeza que nós temos. Bom, se nós não temos certeza do que vai acontecer, absoluta, pelo menos científica, se bem que tem gente que já está querendo estudar isso, mas por enquanto tem gente que dizem que tem um físico americano extremamente combatido pelo meio científico, diz que comprovou cientificamente a existência da alma, que é uma energia quântica que fica armazenada dentro do cérebro, que se libera e não se elimina. Tá bom, pode ser, pode não ser, mas o que a gente podia pensar sobre o que a morte representa filosoficamente? Tem gente que... A gente pode viver em 3 tempos, a gente pode ver o hoje, o ontem e o amanhã. O segredo da vida é esse equilíbrio, a gente tem que saber. Agora, enquanto tanta gente, que eu fico preocupado, que não pensa no hoje, que faz a coisa perder o sentido. A gente olha... Sabe, eu não tenho certeza se eu vou estar aqui semana que vem. Vocês têm? Não tem. Ninguém tem a certeza. Então o que tu vai fazer hoje? Essa é a pergunta. Eu tenho aquele abraço para dar que eu nunca tive coragem. É melhor dar rápido. Não olha para mim. Fica bem tranquilo. Tu não faz o meu tipo. O Candinho eu já abracei até no programa, mas tu Neco, não. Eu não curto calvos, tá? Fica na tua. Eu não podia perder essa vez. Não, eu também não. Mas assim, as pessoas... a morte ela é uma coisa que, para a gente decidir o que fazer com a vida, é essencial. As pessoas acabam esquecendo a concepção até perder alguém. Ou perde alguém, ou alguém próximo, ou acontece uma tragédia próxima que a gente fica... Poxa, mas a vida é isso. Daí eu encontro alguns amigos ali que a vida deles é guardar dinheiro e não aproveitar nada, que eu digo, tá bom, tu gosta desse joguinho? Legal, mas tu podia abrir a tua cabeça e perceber que aproveitar mais esse teu tempo finito que está acabando. Enquanto eu estou falando aqui, são segundos a menos de vida. Tudo bem, não é por causa disso agora que a gente vai sair por aí. Dizem alguns que a gente mal nasce e começa a morrer, né? Aliás, é uma parábola, né? Essa é a minha grande dúvida, é 1 ano a mais ou 1 ano a menos? Acho que é 1 ano a menos de vida, né? Quer dizer, se eu nasci com a expectativa de viver 70 anos, digamos assim, se eu faço 60... O que é aniversário, se não parabéns para você, 1 ano a menos de vida?
Isso, não mais. Está mais próximo da morte, mas vai acabar. É uma coisa, não é isso. É uma Agora, coisa, digamos, eu acho que é legal a gente falar sobre esses temas. Refletir sobre isso, filosofar é muito bom. Porque, como tu disseste, de um modo geral, as pessoas evitam, né? Como se fosse alguma coisa que... A ciência evita. Vamos combinar. A ciência, no ponto de vista de levar os estudos sobre a espiritualidade adiante, para conseguir uma comprovação científica, porque se existe o outro lado, faz parte da natureza. Então, um dia a ciência vai provar que isso existe. Ou existe ou não existe. Não existe meio termo. Agora, a própria ciência se nega a tocar nesse assunto. Os próprios cientistas, no campo de pesquisa, evitam estudar o desenvolvimento desse tipo de consciência. Mas exatamente pelo que tu falaste. Um se propôs a estudar e trouxe mínima verossimilhança de que existe algo fluível. Exato. E como grande cientista da história, o exemplo clássico Galileu, já foi atacado, vamos assim dizer. Então, só que é do ofício, né? Depois eu queria suscitar com vocês uma outra provocação, já que a gente está tratando de morte, que também me parece ser uma impressão muito comum. Aquela velha história, os bons vão cedo. Nunca ouviram isso? Sim. Foi cedo de bom que era. Então, a morte também tem essa característica dela trazer assim chavões ou verdades empíricas que nós também, acho que na nossa cultura, talvez em outras, que também acabam se tornando impressões perenes. Candinho, não quer dizer nada? Pode fazer o intervalo, não há problema. Eu vou chamar o intervalo. Desculpa, Neco. Não foi nada. Eu vou chamar o intervalo. Voltamos já, após cortar o Candinho pela segunda vez no primeiro dia. Yes. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa é produzido pela SM Produtora, empresa brilhantemente dirigida por André Trevisan, sob a coordenação técnica de Leandro Gracioli. Que, se alguém tiver curiosidade, eu sempre falo, quando eu era criança ele salvou minha vida, pouca gente sabe disso. Eu não fui atropelado, não morri porque o Leandro me segurou, sabia disso? Não sabia. Leandro era adulto quando era criança? Apesar dos cabelos brancos, o Leandro tem a mesma idade do que eu. Fica melhor assim. Mas enfim, nosso programa tem um indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso. Portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo, nosso e-mail para perguntas é frente@santamaria.tv.br. A gente está numa provocação, o Candinho ia falar, Candinho? Grande André Trevisan é nosso corintiano favorito, né? É, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vamos falar de Bom, a gente estava falando sobre o assunto morte, estava naquela provocação filosófica sobre o que fazer da vida, né? E aí eu fiz uma pergunta. Desculpa. Eu não lembro da pergunta. Não, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Só um teste aqui, talvez não dê certo. Vocês têm alguma coisa que vocês costumam dizer para a pessoa que está passando por aquele momento difícil de perder um parente?
Olha, uma frase que vocês costumam há falar. muito pouco que possa ser dito no meu termo. É muito pouco. Eu vivi uma experiência recente e assim, refletindo sobre a pergunta que tu fez, eu sempre tentei estimular a crença de que as coisas poderiam melhorar, a vida poderia continuar, e fazia isso pensando em projetos futuros, partilhando ideias a respeito do que a gente faria depois, sabe? Quando tudo acabasse, quando a dor terminasse, quando a doença sarasse, né? Eu acho que isso a gente só faz mesmo quando a gente tem certeza de que o fim vem logo em seguida. A gente faz isso como uma forma de conforto, né? Como uma forma de alento, assim. Eu acho isso saudável, né? Mas eu vejo que a nossa relação com a morte mudou muito. O capitalismo, ele nos faz desenvolver um extremo sentimento de propriedade. E eu quero permanecer. Eu acho que a vida é uma propriedade minha, sabe? Acho que na Idade Média as pessoas morriam com mais dignidade. Elas morriam com menos sofrimento, né? Apesar de temerem a morte. Duravam menos. Exatamente. Também. A morte era muito mais presente. Isso. Hoje as pessoas tentam prolongar ao máximo a vida e isso nem sempre se faz com dignidade. Naquela época também se morria, em muitos dos casos, com honra. Hoje nem se sabe o que é isso. O que é morrer com honra hoje? É um ou outro sentido. Ou esse é um mito que foi passado para a nossa geração, né? Porque eles não podiam ser muito diferentes da gente. Eu acho que hoje está um pouco relacionado. Nas guerras que tinham, qual era a glória de um guerreiro? Morrer em guerra, morrer em combate. O que vai fazer um cara sequestrar um avião e atirar e se suicidar e matar um monte de gente tirando contra um prédio? Pois é, para os seus pares ele morreu com honra. Aí também é uma questão de... soldado japonês que... O Vietcong também. A propósito do teu questionamento, Ricardo, esses dias... Bom, eu tenho que deixar bem claro, eu tenho convicções religiosas que acho que me fortalecem nesses momentos, né? Mas algumas vezes é muito duro. Esses dias um amigo nosso perdeu a companheira dele, esposa, mulher, e eu me senti sem ânimo, sem força, sem coragem para postar uma mensagem, por exemplo, no Facebook para ele. E não estava encontrando um jeito de dizer alguma coisa que eu achava que era importante que eu dissesse. No dia em que aconteceu a missa de sétimo dia, coincidentemente, eu não fui, mas nós nos encontramos. E eu o abracei e disse isso, cara, Estou querendo te dizer coisas que eu não estou conseguindo dizer, não estou achando a maneira correta de dizer. E ele olhou para mim e disse o seguinte: esse abraço diz tudo, não precisa dizer nada. Esse abraço é o suficiente, vale por todas as palavras que eu gostaria de dizer. Né? Então, as coisas são complicadas às vezes, né? Eu acho que complicado é pouco. Mas, enfim, independente da nossa cultura de enfrentar isso, o que nós vamos fazer com a vida, que acho que é uma pergunta muito boa, né? Mas eu queria chamar a atenção. Eu assisti um filme que começou sensacional e depois descambou para quase um fundamentalismo religioso, chamado God is Not Dead, Deus não está morto. Um filme novo, que até passou no Netflix, que fala sobre uma discussão acadêmica de um professor de filosofia. Vamos falar de morte, né? Vamos falar da morte de Deus. Então, se Deus está morto ou não. Que o professor exigia dos alunos que eles escrevessem, assinassem que Deus está morto, senão ele não começava a aula. Daí um aluno era cristão e disse, não, eu não vou fazer isso. O professor ficou injuriado com ele e comprou uma briga tremenda sobre uma discussão científica sobre provas de ciência. O filme é fascinante, até certo ponto. Que já cai para uma religião em detrimento das outras e já se mergulha num fanatismo, daí se perde todo sentido. Agora eu vou dizer uma coisa. É curioso como a gente pensa na morte sempre como uma coisa negativa. Nessa época, a gente pensa na morte como uma coisa horrível. Vocês pararam para observar as pessoas mais velhas? Sim, era isso que eu estava pensando. Por exemplo, eu perdi a minha madrinha, que é minha tia, esse ano, e a minha avó estava preocupada como ela ia reagir. Mas, surpreendentemente, as pessoas mais velhas sabem lidar com a morte com muito mais naturalidade do que as pessoas jovens. Ou seja, o que a gente pode aprender com eles? E vice-versa.
Os que ficam também lidam muito melhor com isso, até porque nós temos esse pensamento ocidental capitalista também, né, de que a velhice é uma escravidão, de que a velhice não é a velhice é o ocaso da vida. Está aí o hábito estabelecido de não só prolongar a vida, como também prolongar o auge físico, psicológico, mental e principalmente produtivo. Aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de valorizar os mais velhos. Não. Comparado com o Uruguai, por exemplo, eu admiro muito o povo uruguaio porque eles veneram os mais velhos. O povo japonês, Deus me livre. Pode ser velhinho, tá mal falando, mas se trata com uma reverência a essas pessoas. E se faz o máximo esforço para tentar aprender com elas. Aqui no Brasil, ou qualquer outros países capitalistas, ou seja, quando o interesse é o que reza, eles acabam olhando para os mais velhos como se fosse, esse cara não pode me proporcionar nada de vantagem. Não há nada que ele possa me ensinar, ele está desatualizado nesse mundo dinâmico de hoje. Desatualizado. Isso é o que as pessoas pensam. Entende? Uma bobagem. É interessante isso. O conselho dos mais velhos hoje, qual é o peso que ele tem na vida de um jovem? Olha, até existe, graças a Deus ainda existe, mas não tenham dúvida que ele é muito menor do que era antigamente. O difícil é porque toda geração, de uma para outra, ela tem problemas de comunicação. Então, a gente tem que fazer um esforço, por exemplo, a nossa geração, a do Candinho, pessoalmente, né, que é a mesma minha, e a do Jorge, né, afinal todos nós aqui temos 30 anos, né? Praticamente. A gente tem que fazer um esforço violento para conseguir compreender as lições da geração mais antiga, já que a língua que eles falam é outra, é de uma outra época. Então, parar para pensar o que se pode aproveitar. Eu agradeço todos os dias por ter podido conviver com meu avô, por exemplo. Até na advocacia. Bom, o Pérez sabe muito bem disso, que vem de uma família de advogados também. O que é aquela noção abstrata que a gente só vai enxergar com 5, 10 anos de carreira, que diz, estava certo. Eu não sei se nas outras profissões são assim também, mas na advocacia eu acho que a gente entra até num certo consenso, aquela velha calma. Não é bem assim. Entende? Pois é exatamente isso que quando o idoso, cá entre nós, vamos parar com esse negócio de terceira idade, o velho nunca foi pecha. Hoje, nesse mundo louco em que a realidade destoa do vocábulo. Tudo, né? O vocábulo longe do que ocorre. Qual é a segunda idade? Eu não sei qual é a primeira. Como é que tem terceira? Segunda mas é uma classificação estigmática. O fato é que os anos passam. Agora convenhamos. O velho, certo? Conformado com o seu ocaso mais breve, naturalmente, né? Mais breve que o teu, por exemplo, e o meu, que o de vocês, certo? Ou dali a pouco, por que não, até feliz com isso. É uma fase que todos vão passar, para ele pode ser mais uma fase da vida dele. Quem está certo ou quem está errado, a gente nunca vai saber. Mas se tivesse que fazer uma aposta, tu tens que escolher entre a insurgência do novo, inconformidade do novo, ou a felicidade e a conformidade do velho. Em quem tu apostaria? Eu digo, cá entre nós, para aí um pouquinho. Se eu sou obrigado a escolher, eu vou pelo caminho dele. Eu acho que é legal festejar essa fase. Porque, convenhamos, de vida... Vai fazer o quê se não fizer isso? De vida ele sabe mais que o novo. Aí que tá. E assim, a questão é se o novo... Mas isso aqui é uma questão surreal que eu só trouxe aqui para dizer no extremo. Nós estamos no final de agosto, né, início de setembro. Então já faz, acho que mês que vem, acho que o Neco se lembra bem, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E isso é uma das coisas que eu consegui aprender com os mais velhos, né? Eu olhei meu pai com os netos. Aproveitando os netos, eu digo, tchê, eu tô arriscando isso. Consegui parar de fumar. Estranho, nem penso mais. Já fazem 9 anos. Vai fazer 10 anos. Eu nem sinto a menor falta, tipo, abolida na vida. Agora, é muito difícil. Tem que fazer um esforço de praticamente uma reprogramação para conseguir entender, aprender e principalmente confiar no ensinamento dos mais velhos. Que às vezes eles dizem, às vezes basta olhar. Né? Basta olhar. A gente vai... Jorge, eu vou te fazer uma pergunta na tua área, porque a tua área tem estudos evolucionistas, perfeito, mas grande parte da cultura que é teu objeto de estudo vem de pessoas de outras gerações que a gente vai reestudar hoje para saber se estavam certas ou estavam erradas, não é? Isso, ou para alimentar a reflexão da gente sobre o presente, né? A beleza, assim, ó, a gente pega a cultura do Jorge, tem 2000 anos de cultura para chegar, ou mais, para chegar onde que o Jorge chegou agora.
A cultura é quando se toma um vinho francês ou italiano que tem 800 anos dentro da mesma família fazendo aquele vinho. Sabe? O que se ensina, que não se pode tangir. Acho que isso é uma das coisas muito interessantes para fazer enquanto está vivo. Morreu uma Rothschild agora esses dias, né? Sério? O famoso fala dos vinhos. Barão de Rothschild. Mas eu só queria assim, que o Ricardo falou em, quer dizer, filosoficamente, como é que se encarar a questão dos reflexos da vida diante da morte, como é que se encara a vida. Uma coisa interessante, pelo menos é o que todos dizem, o que a gente lê, é quem passa pela chamada experiência da quase morte, ou que enfrenta uma situação drástica do ponto de vista da saúde, que fica debilitado, perde o medo da morte. E muda radicalmente conceitos arraigados em relação ao que fazer da vida. É impressionante isso. Minha esposa, com 12, 13 anos, ela foi atropelada e não morreu por quase nada. Ela disse que chegou a ver aquele túnel que o pessoal fala. E ela não comentou esses dias. Digo, sabe o que eu acho mais incrível? É que, passando por tudo aquilo, eu lembro do acidente, eu não me lembro como uma coisa ruim. Eu me lembro como uma coisa boa. É estranho se sentir assim. Tipo, certo, morrer é bom. Eu não sei, mas chegamos a uma conclusão próxima disso. Mas tem que ser mensurar, de repente, até isso. Quem sabe seja ótimo mesmo. Por exemplo, há religiões, o próprio Espiritismo chama isso, é uma evolução. Os japoneses, eles para convite, para velório e para enterro, os japoneses eles mandam um cartão de parabéns. Teoricamente, do ponto de vista do Espiritismo, nós estamos aqui para fazer uma caminhada de progresso, de ascensão. Aqui é o lugar para se penar, esta é a oportunidade de aprendizado. Nem sempre a gente aproveita, mas sei lá, nós estamos aqui para isso. E é interessante isso, né? O teu exemplo, essas referências religiosas, né? Assim, na medida em que nós refletimos sobre, nós vivemos a experiência da morte dos outros que nos faltam, que produzem uma tristeza, exigem da gente a ritualização para poder suportar, né? A ausência dos que se foram, ou mesmo a experiência pessoal com a quase morte, nos fazem ressignificar a vida. Eu acho que este é um elemento importante. Este é um elemento importante. Quando nós temos clareza, e aí os mais jovens não têm, né? Eles se acham imortais. Quando nós temos clareza da finitude, né? Quando ela se faz presente, acho que nós revemos o modo como nós vivemos. Isso melhora nosso jeito de viver, de estar nesse mundo, de nos relacionar com os outros. Faz o que o Cantinho há pouco relatou, né? Nos faz rever o que realmente vale a pena enquanto nós estamos aqui. A vida começa aos 40, é o ditado, é isso? Pode ser. Pode ser. Pois é. É o ano que vem, então. Nem nasci como você, nem nasci. Tá quase nascendo. Tá judiado, hein, cara? Mas o meu problema não é o ano de fabricação, é a quilometragem. Agora lembrando, voltando aos nossos heróis nacionais, nós temos comoções públicas fantásticas. O maior exemplo é Ayrton Senna. Ayrton Senna virou um santo, né? Pra mim ele era extremamente competitivo, um cara que... Para mim é algo inexplicável. Né? Inexplicável, a santificação... Virou um santo, porque é um exemplo de determinação. Aí que tá... Era um atleta. Ponto. Ao menos na minha perspectiva, era um atleta. Mas se a gente pensar assim, quem é que mereceria a santificação? Olha, eu estou para te dizer o seguinte, que a santificação não é merecida por ninguém, porque somos todos seres humanos, limitados, e as nossas peripécias são cotidianas. Todas elas. Claro, isso aqui que eu estou te dizendo é um discurso de retórica, né? Mas que efetivamente somos todos assim. Sim, agora, a minha pergunta também foi de retórica. Afora isso, os demais só têm uma diferença. Suas peripécias, que não foram nem maiores nem menores que a de cada um de nós aqui, foram expostas. O Ayrton era um ídolo, né? Quer dizer, os ídolos, quando partem, especialmente assim numa... Fernandão. Né? Criam um vácuo e tal, né? E o Ayrton encarnava, de alguma forma, a possibilidade de que nós nos orgulhássemos, né, de ser brasileiros. Né, nós podemos, né? Quer dizer, apesar de que estava lá correndo com usando tecnologia que não era nossa, não sei, mas ele era um brasileiro, né? E que nunca deixou de usar o capacete com verde e amarelo, que não sei o que, isso
E era um bravo na pista, né? O cara era um grande piloto, né? Eu tenho uma opinião sobre esse negócio dos ídolos, sabe? Eu acho que uma nação tem tanto mais ídolos quanto menos culta ela é, quanto menos a educação produz efeitos de melhoria da qualidade. Assim, porque quanto mais as pessoas se educam e mais cultas elas se tornam enquanto sociedade, menos elas precisam de referências externas a elas mesmas. Aí elas se envolvem. Assim, não seria melhor que todos nós tentássemos ser bons brasileiros, como Ayrton Senna, e participar na constituição de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais democrática, do que transferir essa responsabilidade para o sujeito que morreu, para o herói que se foi, para o mito que nós construímos? Isso acontece no mundo todo. Na tua gloriosa Alemanha tem ídolos esportivos. Terríveis, né? Provocaram na Alemanha desastres extraordinários. A questão do ídolo, como a própria filosofia, como ela, como uma corrente da filosofia, lógico, como ela encara o ídolo. O ídolo nada mais é do que um símbolo. E o símbolo só é necessário quando tu não tens materializado em realidade o que tu quer simbolizar. Se tu está simbolizando é porque não existe. É a referência. E tu não é capaz de te empoderar, de dizer assim, eu também sou capaz. Não preciso simbolizar esse relógio, ele está aqui, eu uso o próprio relógio. É uma discussão ética também. É uma discussão ética, porque a gente vai ficar julgando o que é bom, o que é ruim, sempre numa subjetividade tremenda. A gente vai acabar... o próprio exemplo do Ayrton Senna, que agora a gente trouxe ele a lume. Tanto é verdade que a idolatria é descabida, na minha perspectiva, que a idolatria é até desnecessária, que ele nada mais é do que os outros. Faleceu, foi para o mesmo lugar, na incerteza que nós desconhecemos, como todos. Até agora para finalizar, a gente está com o tempo encerrado, mas assim, ó, e daí que eu fico pensando no símbolo de muitos motociclistas, que é a caveira. Tu pode ser negro, tu pode ser branco, tu pode ter religião, qual que for, a caveira é a mesma. Não tem nem cor. A caveira é idêntica. Então, vamos todos para o mesmo lugar. Agora, o que nós vamos fazer enquanto estamos aqui? Esse é o problema, né? Fica a pergunta. Lembrando que, com muito pesar, né, esse mês terrível, onde perdemos o Nelson Borim, perdemos também a doutora Zaira de Grande, perdemos também o doutor Goy. Eu não vou falar do Eduardo Campos porque é uma situação nacional, mas aqui em Santa Maria a gente teve graves perdas. Por isso a aspereza aparente do mês de agosto, né? E eu não esqueço, procuro lembrar sempre dos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Né? Evidentemente, professor, eu não era nascido ainda. Né? Mas eu nunca vou esquecer da Little Boy e Fat Man, né? As duas bombas norte-americanas jogarem na Hiroshima e Nagasaki. Né? Só para encerrar da minha parte, mês de agosto também é legal. Vamos fazer o seguinte, hoje o Candinho encerra o programa, que eu já estava com saudade do Candinho. A semana que vem é o Jorge Cunha que vai assumir. E depois, né, o nosso digníssimo Candinho já encerra o programa. Eu quero encerrar assim, então, manifestando a minha alegria pelo mês de agosto, que me trouxe... Eu já tenho uma filha que nasceu em agosto, e o mês de agosto me trouxe a minha primeira neta, meu primeiro netinho, uma netinha, né? Que chegou cheia de luz, cheia de beleza, cheia de vida. Quer dizer, agosto também é vida, né? E trazendo vida, né? E alegria. E voltamos, então, semana que vem, com a mediação do professor Jorge Luiz da Cunha. Um abraço e até o próximo programa. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz o estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né?